Olá, seja bem-vindo ao curso DNA de Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e estamos no terceiro módulo do nosso curso de regularização de veículos. E neste módulo nós falaremos sobre documentação atrasada e a regularização de veículo de placa amarela. A primeira informação importante que vocês precisam saber é que a documentação atrasada, ou seja, o licenciamento atrasado do veículo e mesmo o IPVA, não leva automaticamente o veículo para o pátio quando for parado numa blitz, pelo menos no primeiro momento. Em 2021, a Lei 14.229 de 2021 alterou o Código de Trânsito Brasileiro e incluiu a possibilidade de você regularizar o veículo antes dele ir ser recolhido para o pátio. Isso porque há um número muito grande de veículos em pátio, o Estado já não sabe mais o que fazer com tantos desses veículos. Isso implica em custos, em desperdício para o Estado. Então, o Estado vai dar uma oportunidade para regularizar e não vai mandar direto na primeira blitz ali que o veículo for constatado com a documentação atrasada. Vamos dar uma olhadinha aqui como ficou o texto legal e eu explico na sequência. Então, a Lei 14.229 de 2021 alterou o Código de Trânsito Brasileiro com essa nova redação, que em caso de falta de pagamento de licenciamento, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação. Claro, se o veículo tiver em condições muito ruins, aí ele vai ser levado para o pátio. Mas se ele tiver em condições de segurança, ele será liberado, então ele não será apreendido e será entregue para o condutor regularmente habilitado. É claro, se você não tiver habilitação, não vai ser entregue, mas se alguém vier ali buscar o veículo, libera, desde que esteja habilitado. Mediante o recolhimento do certificado de licenciamento anual. Então, o documento do veículo vai ser retido e vai ser apresentado um recibo de que eles reteram esse documento do veículo e vão te dar um recibo. E vai lhe ser dado um prazo razoável não superior a 15 dias para que nesse período regularize a situação do veículo. Então, uma vez que você seja parado e a documentação esteja em atraso, o licenciamento não esteja em dia, não é mais recolhido automaticamente. Vai ser recolhido o documento do veículo, o veículo vai ser liberado para alguém que esteja habilitado e desde que o carro esteja em condições. Se ele tiver sem farol, aí dificilmente vai ser liberado, ou pneu. Então, precisa estar em condições o veículo. E aí, retém o documento, libera o veículo e você vai ter um prazo de 15 dias para regularizar a documentação. Tá bom. E se não regularizar neste prazo? Aí sim, numa segunda vez que você parar na blitz, aí o veículo pode ser apreendido. Mas cuidado, não é porque ele não vai ser apreendido da primeira vez, não vai ser recolhido para o pátio, que não vai ser aplicado multa. Então, não só você está com a documentação atrasada e tem esse prazo de 15 dias para regularizar, como vai ser aplicada a multa, porque existe no Código de Trânsito a previsão de que quem circular com veículo sem licenciamento, aplica-se multa. E detalhe importante, a partir de 2023, pela Resolução 985 de 2022 do CONTRAN, é possível aplicar multa ao veículo que circule sem que haja a parada pelo agente de trânsito. Então ele não precisa parar você para preencher lá a multa. É possível só com a circulação por meio de câmeras verificar que o veículo está andando sem licenciamento e aplicar a multa ainda assim. Então já saiba, a partir de 2023, se você circular com o veículo e for pego não só por um agente, que também pode acontecer, mas por radares, é possível a aplicação de multa. E o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro prevê o seguinte, olha só: conduzir o veículo que não esteja registrado ou devidamente licenciado é infração gravíssima. Em relação ao IPVA, não há previsão no Código de Trânsito Brasileiro que se você andar com o IPVA atrasado, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é isso que significa IPVA, que se você andar, então, circular com ele atrasado, tem a multa. Não, o Código não prevê a aplicação de multa por circular com o veículo com IPVA atrasado. No entanto, a maior parte dos estados
só permite o licenciamento se o IPVA estiver em dia. E como eu falei, se o licenciamento estiver atrasado, aí sim é aplicação de multa e, se for por 2 vezes, pode ser levado para o pátio. Então não adianta tentar deixar o IPVA atrasado, porque ele em si não aplica multa, mas impede a emissão do certificado anual de licenciamento, que é aquele documento que você porta para poder conduzir o veículo. Agora, uma curiosidade que talvez nem todos saibam: o IPVA ele não é destinado para circulação nas vias. As pessoas acreditam que esse valor é destinado para manutenção das vias, das ruas. Poxa, eu pago muito IPVA e as ruas estão esburacadas. Saibam, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 16, prevê que os impostos, como é o IPVA, não têm uma contraprestação do Estado direta. O valor arrecadado de IPVA pode ir para a saúde, para a segurança, para transporte, para moradia, não necessariamente é para a pavimentação das ruas. O que é uma contraprestação do Estado é chamado de taxa. Então você vai tirar uma segunda via do RG, você paga uma taxa, porque o Estado está fazendo uma contraprestação num serviço específico ali. Então saibam, eu sei que os impostos são muito onerosos, o Estado não devolve da mesma forma, mas não existe esta contrapartida de pagar o imposto e ter necessariamente boas vias públicas. O imposto é uma forma de arrecadação do Estado para todas as suas finalidades e não para as vias públicas. Em relação ao atraso do IPVA, isso implica em multa e juros. Isso pode variar de estado para estado, cada estado pode ter sua regulamentação, mas em geral o atraso do IPVA implica em uma multa de 0,33% por dia, limitado a 20%. E além desta multa, que pode chegar a 20%, além disso tem juros. Esses juros serão equivalentes à taxa Selic, que é tão falado. Nossa, a taxa Selic está alta. Então, está lá 12, 13, 14%. É isso que vai ser aplicado ao ano, com no mínimo 1%. Então, mesmo que a taxa Selic baixe mais, no mínimo 12% ao ano, porque 1% ao mês, vai ser aplicada. Detalhe importante que poucos sabem: se o IPVA estiver atrasado, ele pode ser incluído no CADIM, que é um cadastro de débitos que as pessoas têm com o Estado. E não só vai ser inscrito nesse CADIM, como vai virar uma certidão de dívida ativa, pode ser negativado o nome do proprietário desse veículo e o Estado, por meio do procurador do Estado, que é um advogado do Estado, pode entrar com uma execução fiscal para penhorar os seus bens, inclusive o veículo. Então, o atraso de IPVA implica em uma série de sanções: a inscrição no CADIM, negativação, impede a renovação do certificado anual de licenciamento, pode gerar uma execução fiscal de cobrança daquele proprietário. Por isso que é importante verificar na hora da compra se aquele veículo tem ou não débitos, porque pode ter inclusive ações já tramitando em relação àquele antigo proprietário e o veículo. Informação importante também que gerou muita discussão nos últimos anos é a frota desativada. A resolução do CONTRAN de 11 de 98 foi alterada em 2022, prevendo que veículos com mais de 10 anos que não fizessem licenciamento teriam a sua baixa automática. E isso levou muitos colecionadores, proprietários de veículos antigos ao desespero, porque falou: nossa, vai acabar com os veículos antigos, né? Porque muitos acabam não tendo seu licenciamento, e aí quando você vai querer comprar para arrumar o carro, poxa, já foi dado baixa, e se foi dado baixa no veículo, não tem mais o que fazer. Então, essa baixa seria automática, e essa resolução entrou em vigor em 2022, alterando essa resolução 11 de 98 do CONTRAN. Mas, felizmente, em poucos meses, essa resolução foi novamente alterada. Ainda no ano de 2022, então, a resolução 255 de 2022 alterou novamente a resolução 11 de 98 e retirou essa baixa automática
do que nós chamamos de frota desativada. Então, hoje não, você tem que dar baixa no veículo efetivamente, e se não der baixa, vai gerando débitos de licenciamento, de IPVA e pode ter aquela série de restrições que eu comentei. Mas não existe, felizmente para nós, amantes dos veículos antigos, essa baixa automática por frota inativada. Sobre a placa amarela, há muitos mitos, muitas dúvidas sobre como regularizar o veículo com placa amarela. Eu vou explicar para vocês, não é uma coisa simples de fazer, mas é possível. Então, vamos apontar algumas formas de regularizar um veículo de placa amarela. Primeiro que saibam que esses veículos de placa amarela sequer tem aquele CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, o DUT, para transferir o veículo. As pessoas que tinham aqueles veículos não recebiam esse documento como aquele verdinho que era para transferir. O que tinha que fazer na época era comprar um recibo avulso que era vendido em papelaria. E aí, com esse recibo preenchido, é que levava no Detran. Então, não estranhe se vocês encontrarem um veículo desse e a pessoa só tiver um documento antigo lá, um licenciamento lá da década de 70, mas não tiver o CRV, porque ele não tinha mesmo. É feito por um recibo avulso. Agora, é importante verificar se o chassi do veículo está em ordem. Verifique se ele está legível, se não tem adulteração, porque isso é um impeditivo. Se ele foi alterado ou se ele está ilegível, você pode ter problemas graves para regularizar esse veículo. E aí nem fica a minha recomendação para adquirir, porque já é um procedimento difícil se tiver tudo certinho. Se não tiver legível, se tiver remarcado, procure outro veículo. Minha recomendação é que desista, porque provavelmente você não vai conseguir regularizar isso, ou se conseguir vai ser um custo extraordinário, tá bom? Então, olhem o chassi, vê se está legível, se não está remarcado. Para regularizar esse veículo com placa amarela, desde que o chassi esteja legível, é possível fazer vistoria nele, e aí após essa vistoria, ele vai ser incluído no sistema do Denatran, do Sistema Nacional de Brasília. Então, feita a vistoria, ele é incluído novamente e vai receber inclusive as placas Mercosul para que possa ser regularizado isso. Em geral, esse processo de vistoria demora mais ou menos 120 dias entre a vistoria e a inclusão na base de dados do Denatran, desde que não tenha nenhuma pendência de inventário ou de uso capião, que nós já vimos, né? Porque se tiver que fazer uma uso capião antes da vistoria, você vai levar alguns anos aí, de 1 a 3 anos, só para uso capião e depois mais esses 120 dias. Agora não, a pessoa está viva, ela tem o documento do veículo, não tem o CRV porque é feito por recibo avulso, aí sim é só esse procedimento de mais ou menos 120 dias e aí é bem mais rápido. Agora, se tiver outras questões a serem resolvidas, pode atrasar. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, deem uma olhadinha na portaria do Denatran 266 de 2017. Vamos ler juntos o artigo 1º desta portaria. O veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal com o antigo modelo de placa de identificação veicular PIV, antiga placa amarela, constituída por 2 letras e 4 números, para que possa ser emplacado com o atual de PIV, será pré-cadastrado na base de índice nacional, o BIM, a partir da protocolização do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro da seguinte documentação. Então ele está falando que é possível, então não tem problema, dá para regularizar um veículo com placa amarela. Existe uma portaria só para regulamentar, mas essa mesma portaria que fala que dá para regulamentar, ele fala que vai precisar de uma série de documentações. E a mais complexa dela é a vistoria. Vejam como deve ser essa vistoria. O laudo de vistoria deve conter, no mínimo, decalque do chassi, do motor e 7 fotos nítidas do veículo, apresentando a vista frontal, lateral direita, lateral esquerda,
traseira, motor, chassi e câmbio. E percebam que essa é uma vistoria provisória, não é aquela vistoria de transferência que é mais complexa, que tem que demonstrar que tudo está funcionando no veículo, que as luzes, buzina, limpador... Não, é uma vistoria provisória, só deve conter isso, é só esses decalques e essas fotos. E aí vai ser incluído na base de dados. E o problema é que muitos Detrans não conhecem esse procedimento. E aí eles acabam reprovando porque exigem que o veículo esteja em perfeitas condições de uso. Não, a portaria não fala isso. A portaria fala que tem que ter no mínimo aqueles decalques e as fotos. É verdade, depois para circular esse veículo, ele vai passar por uma nova vistoria e aí poderá circular. Mas para ser incluído na base de dados nacional, não precisa disso. E muitas vezes gera esse entrave com o Detran, que fica pedindo para que o veículo esteja em perfeitas condições de uso. Ora, um veículo da década de 60, por exemplo, que ficou abandonado 40, 50 anos, muito provavelmente não vai estar. E aí você fala, não, é só arrumar o veículo e depois incluir. Mas e o receio de não conseguir? Então o ideal é primeiro incluir na base de dados e depois fazer uma segunda vistoria para eventualmente fazer a circulação do veículo. Então muitas vezes o entrave está no entendimento de alguns Detrans, de alguns estados, que não fazem a leitura correta e aí tem que voltar lá, explicar, conversar com eles e às vezes até impetrar mandado de segurança contra o Detran para forçar eles a fazerem só essa vistoria provisória para incluir na base de dados e depois uma segunda para circulação quando você tiver reformado o veículo. Então é isso. É possível regularizar o veículo, não é complicado quando tem placa amarela, desde que não tenha pendência de uso capião, desde que não tenha pendência de inventário. Faz uma análise prévia, vê se tem ali algum documento do veículo antigo, se o proprietário ainda está vivo, se o chassi está legível, e aí, junto, é melhor fazer isso com o despachante. Pede para o despachante dar entrada, segundo a portaria aqui do Denatran, faz essa vistoria prévia e depois que fizer a reforma, uma segunda vistoria para a circulação do veículo e, eventualmente, se tiver algum problema com o Detran, ou o despachante vai lá explicar, conversar, ensinar muitas vezes o pessoal do Detran, ou às vezes tem que impetrar um mandado de segurança para forçar o Detran a regularizar esse veículo, tá bom? Muito bem, terminamos os nossos 3 primeiros módulos que falam da regularização. No próximo e último módulo, vocês vão aprender alguns crimes ligados à transferência de veículos, para evitar tomar certos cuidados na hora de adquirir ou vender um veículo, tá bom? Até mais!